Oi, pessoal, tudo certo? Sou eu, Isadora Bueno, tô aqui de novo pra gente conversar sobre mais uma grande prova que tá chegando, PGM Campinas. Ó, prepara os casaquinhos porque tá frio, certo? Mas a aula hoje vai estar quente, tenho certeza disso. Bom, primeiro vamos pensar assim, o que vocês podem esperar para essa prova, né? O que significa uma prova VUNESP no interior de São Paulo, numa cidade incrível? Inclusive, eu tenho um vínculo direto com Campinas, eu fui formada na PUC Campinas, eu morei lá 10 anos, então eu tenho um carinho muito especial por essa cidade e eu espero que vocês, que vão tomar posse em breve, também se apaixonem por lá. Combinado? Bom, a prova com certeza vai ser uma prova mais literal. Para você que está vindo de provas um pouco mais densas e aprofundadas, com um raciocínio mais longo e extenso, de casos concretos, uma parte teórica mais densa, calma. O estudo para essa prova é diferente, certo? A gente pensa em uma prova mais literal, mais vinculada com a letra da lei, mais relacionada com relação à jurisprudência, às súmulas que são positivadas, e não a uma jurisprudência tão ampla, tão genérica, quanto de informativos. Então, a gente precisa de um direcionamento nesse sentido para essa véspera de prova, porque não adianta eu vir aqui tratar com vocês temas complexos, longos e densos, para uma prova que eu imagino que vai cobrar a superficialidade do direito ambiental e também do direito urbanístico. Pra sorte de vocês, isso é raro, hein? Isso é raro. São dezenas de aulões aí que a gente já fez, tanto online quanto presencial. Mas pra sorte de vocês, esse edital aqui, dá uma olhada. Dá uma olhada. O tamaninho. Pequenininho, gente. Olha isso. São só 12 tópicos de direito ambiental e urbanístico junto, certo? Então vamos lá. A gente vai falar sobre o tópico 1, princípios. Com certeza a gente vai falar sobre o tópico 1, princípios. 2, fontes do direito ambiental? Menos. 3, repartição constitucional de competências? Menos. Agora, sobre Lei 6938, vou ter aposta. Responsabilidade ambiental? Vou ter aposta também. Lei de parcelamento do solo? Também. A gente vai falar sobre a parte de súmulas do STJ? Com certeza. Código Florestal também tem aposta. Sistema de unidades de conservação? Também. E aí, regularização fundiária urbana? Menos. Mas a parte de Estatuto da Cidade do Direito Urbanístico a gente vai conversar também, certo? Então, na verdade, a gente vai praticamente zerar esse edital aqui, com pelo menos uma aposta de cada tema, certo? Vamos começar. Eu espero que dê tempo da gente ver tudo. Agora, antes de começar, normalmente eu converso com vocês uma aula mais dinâmica, mais divertida. Enfim, pelo menos eu tento, né? Se é dinâmico e divertido para quem está assistindo, aí é pessoal de cada um. Mas pelo menos eu tento. Às vezes eu nem tenho slide, a gente fica aqui batendo um papo e faz uma revisão geral. Ah, vamos falar sobre responsabilidade ambiental, vamos falar sobre teoria do risco, vamos falar sobre teoria do bolso profundo, teoria do fato consumado, e eu aprofundo isso, e a gente vai trazendo exemplos concretos e tal, e é uma aula um pouco mais dinâmica, mais didática. Para essa prova não dá para ser assim. Então, segura na cadeira aí, prepara para pausar em alguns pontos, para conseguir ler os artigos de lei que eu estou mencionando. E eu quero mostrar para vocês, com várias questões VUNESP que eu trouxe aqui, o porquê disso. O porquê que vai ser uma aula um pouco mais chata, mais teórica, mais truncada, com muitos dispositivos de leis e súmulas, justamente porque as questões da banca abordam exatamente esse aspecto do direito ambiental, certo? Então a gente vai fazer o quê? Uma metralhadora aqui, ó, um pouquinho de tudo que está no edital, para justamente aumentar a chance de que uma das 8 questões que vocês vão ter lá, ou 2, ou 3, ou quem sabe as 8, vocês acertem, porque a gente conversou aqui sobre esses assuntos. Combinado? Bora então. Play. Seguinte. Princípios, tá? A VUNESP adora esse tema. É um tema realmente mais teórico, mais denso, mas ela cobra o clássico, o conceito de cada princípio. E é muito comum que a banca aborde a mistura de conceitos. E vocês vão ver isso em todas as disciplinas. Então ele pega um conceito correto de um princípio, correto, mas ele tenta confundir você com outro princípio. E isso para qualquer outro dispositivo. Então lá, por exemplo, no Código Florestal, ele pega um conceito correto do Código Florestal, mas ele põe um nome
de outro conceito que também está correto. Então, essa mistura é muito importante que vocês fiquem atentos, porque você vai ler e, na verdade, vai parecer que está tudo certo. Então, a atenção na hora de ler as questões vai ser muito importante, certo? Aqui, quais princípios essa questão aborda? Primeiro, eu vou resolver rapidinho a questão. Vou direto aqui, ó, numa expressão que fala assim, ó, ausência de absoluta certeza científica. A banca quer que você relacione essa expressão, além de várias outras que estão aqui no enunciado, mas essa principalmente, ausência de absoluta certeza científica. Gente, vem comigo. Seguinte, todo princípio, todo conceito dentro do direito, ele tem palavras-chave, expressões que diferenciam esse princípio de outros. Por mais que eles sejam muito parecidos, quando a gente fala em princípios, é muito comum que um princípio, por exemplo, da prevenção, se pareça muito com o princípio da precaução. Os dois são instrumentos para proteger o meio ambiente, os dois são instrumentos que vão estar ali para defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como um bem essencial à sadia qualidade de vida, tudo isso está lá previsto na Constituição Federal. Então, eles são muito parecidos. O que você precisa decorar? Decorar, e a palavra de ordem aqui hoje, o seu compromisso aqui comigo é, eu vou decorar as expressões. Você precisa decorar qual expressão se relaciona a cada conceito, certo? Quando a gente fala assim, incerteza científica, é uma expressão que sempre vai estar relacionada a qual princípio? Incerteza científica, princípio da precaução. Certo? Incerteza científica, princípio da precaução. O clássico. Se você vai alugar um apartamento, o proprietário pede o quê? Um cheque calção, porque ele não tem certeza se você tem dinheiro para pagar, certo? Cheque calção, princípio da precaução, incerteza científica. Então aqui nessa resposta era incerteza científica, ausência de absoluta certeza científica, e a banca cobrou exatamente princípio da precaução. Ótimo. Mas eu não vou parar por aqui. Vamos falar sobre todos os outros princípios que estão previstos aqui nessas alternativas. Princípio do poluidor pagador. Interessantíssimo. Primeiro, ele está previsto lá na Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938. Então, se a banca falar assim, ó, o princípio é previsto em legislação, já é um indício de que eu estou falando de poluidor pagador. Ele também é um princípio que a banca adora te confundir e falar assim, poluidor pagador significa que eu posso pagar para poluir. Mentira, mentira. Pelo contrário, poluidor pagador significa que, além de pagar pelos danos ambientais, você tem que arcar com a preservação do meio ambiente, com a reconstituição daquele meio ambiente, com tudo que envolver a obrigação de fazer, a obrigação de pagar, a obrigação de reparar, tudo, certo? Então, eu não posso simplesmente pagar para poluir. E o princípio do poluidor pagador está normalmente relacionado ao empreendedor, às atividades das empresas que terminam poluindo para obter lucro. Na maioria das vezes ele está relacionado a essa pessoa, às empresas, às pessoas jurídicas que exercem atividade econômica em busca do desenvolvimento. Eu quero dinheiro, eu quero me desenvolver, mas que precisam respeitar a sustentabilidade, certo? Então, normalmente, poluidor pagador tá determinado em lei, ele se direciona para as empresas que buscam lucro, ele tem a ver com aquela expressão de interiorizar, ou seja, trazer para dentro da empresa as exterioridades negativas. Então, o que eu provoco de externo, que é negativo para o meio ambiente, eu vou internalizar, eu vou trazer para dentro da empresa. Não vai ser só a população que vai sofrer, essa empresa também vai sofrer, ela também vai pagar por isso. A empresa precisa pagar por isso, mas é pagar no sentido de uma vingança, não no sentido de só pagar dinheiro, certo? Então pronto, poluidor pagador. Outro princípio que está aqui, ética intergeracional. Vocês já ouviram falar numa expressão que chama assim, teoria de banca ou jurisprudência de banca? Às vezes as bancas inventam umas coisinhas. Elas inventam umas expressões e começam a colocar na prova delas. Então, existe mesmo um princípio que se chama princípio da ética intergeracional. Isso é um pouco controverso na doutrina. Mas o que importa pra gente a doutrina? Nada. O que é prova de concurso, gente?
um monte de questões. Você tem que ser bom no quê? Em resolver questões. Nesse caso aqui, questões VUNESP para a prova da PGM Campinas. Então pronto. A VUNESP acredita que existe um princípio que chama ética intergeracional. Se isso cair na prova de vocês, existe esse princípio? Existe, claro que existe. Por quê? Quem falou que existe? A Isadora? Não, a VUNESP, certo? A VUNESP falou que existe, então ótimo. Então, o que seria esse princípio da ética intergeracional? Lá no artigo 225 caput, que é a Constituição Ecológica, e a VUNESP adora essa expressão, hein? Falar que a Constituição Federal é uma Constituição Ecológica. Está correto, tá? Constituição Ecológica é um capítulo específico para o meio ambiente, não é uma Constituição Ecológica. Como se fosse o nome da nossa Constituição Federal, Constituição Ecológica. Lá no artigo 225, eles falam assim, que o bem ambiental deve ser preservado para presentes e futuras gerações, entre aspas. Presentes e futuras gerações. Então, o princípio da ética intergeracional significa que eu preciso preservar o meio ambiente não só para o mundo de hoje, mas também para as futuras gerações. Então, a ética intergeracional, qual que é a palavra-chave para você encontrar onde está esse princípio, para você diferenciar ele dos outros? Presentes e futuras gerações. A palavra-chave é o futuro. Não é só para o presente, é para o futuro também, que eu preciso tomar decisões que protegem o meio ambiente. Quando eu falar em futuro, ética intergeracional. Bora pro próximo. Seguinte. Princípio da prevenção. Poxa, Isadora, mas como assim? Princípio da precaução, tá na letra E, princípio da prevenção. Como é que eu vou decorar a diferença dos dois? Tem diferença? Pois é, tem diferença, certo? E a VUNESP leva muito a sério essa diferença. Lembra que eu comentei que a expressão-chave do princípio da precaução é a incerteza científica? Precaução e incerteza. A prevenção é o oposto. Eu sei que aquela atividade provoca dano. Existe certeza científica que aquela atividade provoca dano. Então, se precaução é o cheque calção que você dá, porque você não tem certeza se você vai conseguir pagar, incerteza, cheque calção, princípio da precaução. Princípio da prevenção é um evento certo, um evento futuro e certo. Você sabe, você tem certeza do dano. O princípio da prevenção se relaciona bastante com o licenciamento ambiental. A Constituição diz que se eu sei que a atividade provoca dano, eu preciso obrigar o licenciamento ambiental. Então, a prevenção está ligada diretamente ao licenciamento. Então, é um evento, um licenciamento. Essas são as palavras-chave do princípio da prevenção, certo? Eu tenho certeza que aquela atividade provoca dano. Combinado? Bora pro próximo, que a banca adora desenvolvimento sustentável. Gente, cuidado aqui. O princípio do desenvolvimento sustentável, ele não é a dignidade humana. É muito engraçado, né? Lá no direito constitucional, principalmente, mas também em outras disciplinas, o concurseiro, os advogados também, a gente vê na justiça direto, eles adoram usar o princípio da dignidade humana como se fosse uma carta coringa. Eu adoro jogar buraco, por exemplo. Você tem um doisão lá, coringão na minha mão. Eles usam como se fosse uma carta coringa em qualquer canastra, em qualquer argumento, em qualquer lugar. Dignidade humana. Dignidade humana. Distribui dignidade humana pra lá e pra cá. Caraca, tá tudo errado. Gente, os princípios, por mais que eles tenham um conteúdo abrangente, amplo, não literal, não restrito, certo? Eles existem por um propósito específico. Cada princípio tem a sua especificidade. Nenhum princípio é amplo, lato sensu, se aplica para tudo. Não existe isso. E a banca vai abordar isso o tempo todo. Então, se eu falar assim, eu preciso preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Isso pode ser desenvolvimento sustentável? Não. Mas preservar o meio ambiente agora não é desenvolvimento sustentável? Não. Preservar o ambiente para as presentes e futuras gerações, a gente combinou que é outro princípio. É o da ética intergeracional. Tá entendendo? Cada expressão tem o seu princípio. Qual que é a expressão do desenvolvimento sustentável? É você entender que ele tem duas faces da moeda. O princípio do desenvolvimento sustentável, ele garante o nosso poder, o nosso direito de utilizar o meio ambiente
para prosperar. Seja prosperar como civilização, como comunidade, seja prosperar ganhando dinheiro, lucrando com o meio ambiente. Mas ele tem um outro lado, que é o nosso dever de utilizar esse meio ambiente para prosperar de forma sustentável, nos limites da sustentabilidade. Então entende que ele tem essa dicotomia, o desenvolvimento e a sustentabilidade. Eu te dou o poder de utilizar o meio ambiente, mas eu te dou o dever de proteger ele. Então você pode utilizar o meio ambiente para desenvolver uma atividade econômica. Você pode, por exemplo, sei lá, ser apaixonado em animais, cachorro, gato. Você fala, eu quero abrir um canil. Eu quero, de forma regulamentada, lícita, dentro das normas, eu quero abrir um canil, eu quero vender filhotes. Eu quero ter aquele convívio constante com filhotinhos. Legal! Você pode utilizar o meio ambiente? São animais, certo? Meio ambiente natural. Você pode utilizar o meio ambiente? Pode. Você pode. Mas tem um limite. Tem um limite que você precisa seguir. Porque isso é a sustentabilidade. E isso vale para tudo. Vale para as atividades agrícolas, pastoris, vale para o meio ambiente urbano. Você pode construir um arranha-céu? Pode. Um prédio de 200 andares? Pode. Pode, é o seu poder. Ganhar dinheiro com isso, vender? Pode sim. Mas tem limites de sustentabilidade. Certo? A inteligência artificial bate muito nessa tecla do desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque a inteligência artificial tem um custo ambiental gigantesco. O processamento de dados das inteligências artificiais provocam severos danos ambientais. Isso é permitir o desenvolvimento. Poxa, inteligência artificial é sinônimo quase de desenvolvimento hoje em dia, certo? Eu permito se desenvolver. Mas eu preciso de regras para proteger o meio ambiente. Não pode ser a qualquer custo. Certo? Então, o desenvolvimento sustentável é sempre esse equilíbrio de custo-benefício. Aí sim eu tenho o conceito de desenvolvimento sustentável. Combinado? Próximo slide. Seguinte, vamos continuar com princípios, certo? A alternativa correta dessa questão é a alternativa D, que fala sobre um princípio, mais um que é jurisprudência de banca, teoria de banca. Mais um que não é consolidado na doutrina, mas que a tua banca acredita que existe. Então você vai para essa prova sabendo. Seguinte, princípio do decrescimento sustentável. Cara, de verdade, para e lê essa alternativa aqui. Pausa esse vídeo e lê essa alternativa D aqui. Lê isso. Eu duvido que se cair na prova, e tomara que caia, eu duvido que quem não assistiu essa aula aqui sabe. Eu duvido mesmo. Qualquer um que lê princípio do decrescimento sustentável vai rir e falar que essa banca tá doida, não existe isso. E realmente, talvez não exista. Existe uma controvérsia doutrinária gigantesca se existe ou se não existe esse princípio. Eu mesmo, como mestre em direito ambiental e tal, enfim, eu mesmo acredito que não existe esse princípio, certo? Sou totalmente contra, mas quem sou eu? Ninguém na fila do pão. O que importa? O que vai cair na sua prova. Se cair na sua prova, princípio do decrescimento sustentável, você precisa saber. Ele existe, para sua banca ele existe, certo? E o que é esse decrescimento sustentável? Políticas públicas de redução do consumo e outras medidas. É como, gente, se o desenvolvimento sustentável, que permite você se desenvolver, que te dá o poder de utilizar o meio ambiente para se desenvolver, para prosperar, que a gente estava falando até agora sobre isso, fosse o oposto do decrescimento sustentável. Eu não vou permitir que você se desenvolva tanto assim. Eu vou implementar uma política pública que limita, que põe limites à sua atividade, certo? Então, nesse exemplo que eu mencionei, que você vai ter o seu canil, que você vai comercializar filhotes de gatinho, cachorrinho, que é a coisa mais fofa do mundo. Isso é desenvolvimento sustentável. Eu posso utilizar o meio ambiente, eu posso utilizar esses animais para prosperar, ganhar dinheiro, desde que eu cumpra as regras de desenvolvimento. Tá tudo certo.
eu sou lícita, tá tudo ok. E se eu for aplicar o princípio do decrescimento sustentável? Eu vou criar uma política pública que inibe, que dificulta essa atividade que utiliza o meio ambiente. Eu vou desincentivar tanto essas empresas de atuar nessa atividade, quanto os consumidores de reduzir o consumo. Eu vou, por exemplo, criar um tributo que incide sobre aqueles que comprarem animais de raça, mas que não incide sobre quem pegar, adotar um animal de rua. Entende? Isso é o decrescimento sustentável. É o oposto do desenvolvimento. Eu não vou estimular a utilização do meio ambiente para prosperar, para se desenvolver. Eu vou restringir, eu vou limitar ela, principalmente por políticas públicas. Essas são as palavras-chave. Certo? Show. Agora, olha que interessante. Lembra que eu falei que a banca gosta de inverter conceitos? Tá tudo certo, só que tá invertido. Vamos ver aqui, ó. Ele fala princípio do desenvolvimento sustentável, e aí vem um conceito. Prioriza a satisfação das necessidades presentes, ainda que haja comprometimento da capacidade de gerações futuras. Quando eu falo em presentes e futuras gerações, lembra que não é desenvolvimento sustentável? É ética intergeracional? Errado. Princípio da intervenção compulsória do meio ambiente. Ótimo, mais um princípio para a gente ver. O que é esse princípio da intervenção compulsória ou da atuação compulsória obrigatória do poder público? O que é isso? Atuação compulsória do poder público. Lá no artigo 225, o parágrafo 1º começa assim: incumbe à administração pública, e vem uma enxurrada de coisas, que são uma ordem, um comando da Constituição, uma ordem constitucional para que todos os membros do poder público, tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios, quanto do Distrito Federal, todos eles protejam o meio ambiente. Isso é essa atuação compulsória. O poder público tem o dever de atuar. Não é discricionário. Não tem análise de conveniência e oportunidade. Não tem análise do mérito administrativo. Eu tenho o dever de agir. E aí, ó, quando ele fala aqui, ó, consiste na discricionariedade, tá errado. Não é discricionário, é vinculante. Certo? Show. E o princípio do protetor recebedor? Protetor recebedor. Exatamente o que consta no nome. Aquele que protege o meio ambiente vai receber por isso. Então, se eu protejo o meio ambiente, eu posso receber um benefício por isso. Gente, um clássico do protetor recebedor é a tributação verde. São os benefícios fiscais que eu dou para quem protege o meio ambiente. Eu posso dizer, por exemplo, que tributar menos um carro elétrico do que um carro que usa combustível fóssil é uma manifestação do princípio do protetor recebedor? Sim, com certeza. Com certeza. Agora, olha aqui que ele coloca, hein? Imputação do custo do dano ambiental ao empreendedor. Lembra que isso aqui é outra coisa? Lembra que eu falei que quando está relacionado a eu fazer a empresa pagar por isso? Qual que é o nome desse conceito? Qual que é o nome desse princípio? Poluidor-pagador. Então aqui não é protetor-recebedor, é poluidor-pagador. Vejam como o tempo todo eles tentam te confundir. Você precisa ter os conceitos muito ligados às expressões correspondentes. Certo? Próxima coisa, vamos lá. Continuamos em princípio. Princípio do poluidor-pagador é... ele não objetiva apenas ressarcir os danos ao meio ambiente, mas engloba também prevenção e a repressão da degradação ao meio ambiente. Olha que interessante como ele tenta te confundir de novo. Ele bota uma prevenção aqui para te confundir, falar assim, isso não pode ser princípio do poluidor-pagador, porque ele está falando em prevenção, deve ser princípio da prevenção. Não tem nada a ver com o princípio da prevenção. Ele é expresso. O que é o poluidor-pagador? É não apenas ressarcir, não apenas pagar para poluir. Eu preciso arcar com todos os custos para preservar o meio ambiente.
Tá certinho. Isso aqui é realmente o princípio do poluidor-pagador. Não tem nada a ver com o princípio da prevenção. Combinado? Acabou um pouquinho os princípios, a gente ainda volta neles em alguns momentos aqui da aula, mas vamos falar sobre outro assunto para deixar a poeira baixar um pouquinho. Vamos lá. Política Nacional do Meio Ambiente, certo? Lei 6938, que é o marco da fase holística do direito ambiental. Até então, a gente vivia uma fase fragmentária. A gente tinha fragmentos de lei para todo lado. Aí veio a Política Nacional do Meio Ambiente e inaugurou a fase holística, que é uma fase organizada, que faz o meio ambiente ser protegido por um sistema, por uma política nacional que abarca todos os entes federativos, certo? E antes dessa fase fragmentária, o que tinha? A fase desregrada. Então, de nenhuma regulamentação, eu passei por uma regulamentação fragmentária, fragmentos em leis esparsas, tipo assim, código de águas. Depois eu passo para essa fase holística, que é uma fase organizada, que cria um sistema de proteção ao meio ambiente, certo? Basta você lembrar que lá na Lei 6938 tem o CISNAMA, é um sistema. Tem instrumentos de proteção ao meio ambiente, vários, um rol enorme de instrumentos, como, por exemplo, concessão florestal, servidão florestal, como instrumentos econômicos. Ou então, outros instrumentos que não são econômicos, como, por exemplo, o licenciamento ambiental, os estudos de impacto ambiental, certo? Instrumentos. Então, essa política nacional é essa fase holística que a gente protege de forma organizada o meio ambiente. É quando o meio ambiente não é mais só qualquer coisa a ser protegida, passa a ser algo muito importante. Tão importante que o STF diz que é direito fundamental de terceira dimensão, certo? Porque é um direito difuso, coletivo, de terceira dimensão. Bora pra lei, então? Vamos lá. Essa é a parte legal. A parte chata é o que a banca faz contigo. Dá uma olhada nessa questão que tá aqui na tela. Dá uma olhada nisso. Tomem água, viu, gente? Nem que seja num balde desse tamanho aqui. Tomem água, porque vocês vão precisar estar muito hidratados para uma prova que vocês vão enfrentar batidão, muitas questões, sem parar. Seu cérebro funciona na base de água o tempo todo. Precisa muita água para funcionar bem, para não ter aquela dorzinha de cabeça, para não dar aquele branco, para sua memória estar totalmente intensa, tá? Então toma bastante água esses dias. Igual eu vou tomar aqui ao longo da aula também. Olha como é que a banca é cruel. A banca quer saber, segundo o texto da Lei 6938, vocês vão ver um monte de questão assim no dia da prova. A VUNESP faz isso o tempo inteiro. Segundo o texto, a própria banca já te diz, ó, eu não quero saber de jurisprudência, eu não quero saber de doutrina, eu não quero saber o que pensadores dizem, eu quero saber o que está na lei. Se vira. Tá. O que está na lei? O conceito de poluição. Pode parecer para você que não viu outras aulas minhas de direito ambiental, que tá caindo de paraquedas aqui, pode parecer que poluição é uma coisa ampla, né? Ah, poluição é qualquer coisa ampla. Gente, o conceito de poluição tá na lei. Não interessa o que a gente pensa sobre ele. E o que tá na lei? Olha que curioso. A lei fala assim, que a poluição é uma forma de degradação. Deixa eu diminuir minha carinha aqui. Pronto. Que resulta em atividades, direta ou indiretamente, que prejudicam a saúde, a segurança, o bem-estar da população, que criam condições adversas, as atividades sociais ou econômicas, que afetam a biota, que afetam condições, essa palavra é importante, hein? Porque se cair em prova parece que é pegadinha, condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, que lancem materiais ou energia em desacordo com os padrões. Tudo isso aqui é o conceito de poluição. Então eu posso dizer que poluição é uma forma de degradação, certo? Porque está escrito aqui, degradação da qualidade resultante de uma atividade. Então eu junto degradação e atividade e da poluição.
mas ela tem que essa atividade ocasionar algum problema, ou para a saúde, ou para a segurança, ou para o bem-estar em geral da população, ou um problema social e econômico, ou um problema para a biota, ou um problema estético, ou um problema sanitário, certo? Ou um problema porque está em desacordo com o que está determinado nos padrões previstos em legislação. Aí agora eu volto para a questão. Poxa, o que a questão quer saber de você? Poluição, e aí vem lançamento de resíduos industriais em ambientes terrestres e aquáticos. Nada a ver. Nada a ver, isso que é muito específico. Você pode ver que o conceito é amplo. É uma degradação provocada por uma atividade que, direta ou indiretamente, tem uma consequência. Saúde, segurança, bem-estar é amplo, é fluido, certo? Então não tem nada a ver com o lançamento de resíduos industriais em ambientes terrestres e aquáticos, isso é muito específico. Não tem nada a ver com poluição. Outra coisa, situações em que há risco à saúde humana, contextos urbanos, populacionais densos, nada a ver. Isso aqui até parece, para quem é marinheiro de primeira viagem, até parece que isso aqui é poluição, certo? Ah, é um contexto urbano, porque a gente tem uma falsa ideia de que poluição tem a ver com uma cidade grande, que é poluída, o ar que é meio ruim. Ah, faz mal pra vista. Ai, deixa minha voz meio estranha, isso aqui é poluição. Nada a ver, gente. A gente tem que lembrar do conceito legal de poluição, que ele é amplo, que ele é fluido, ele fala de saúde, de segurança, de bem-estar, ele fala de problemas estéticos, sanitários, ele fala em padrões, ele fala de condições adversas, até sociais e econômicas. Isso aqui não tem só a ver com poluição do ar, com essa poluição que a gente conversa na mesa do jantar, que a gente ouve no Jornal Nacional. Aí a letra C está correta. Provoca impactos. Lembra que a gente falou que poluição é uma degradação, uma atividade, uma consequência, certo? Degradação, uma atividade, consequência. Impactos, aqui é a consequência, diretos ou indiretos, que afetem a saúde, segurança ou bem-estar da população. Lindo, tá certinho. Vê como a banca quer te confundir. Então você precisa decorar. Poluição é degradação, atividade, uma consequência. É amplo, é fluido, tem várias previsões legais, certo? Agora, vamos piorar um pouquinho? Falei que essa aula não ia ser a mais gostosa do mundo. Eu avisei, mas você tem que estar firme aqui, porque são muitas questões em jogo. E com essas coisinhas aqui, eu tenho certeza que vocês vão ganhar várias, certo? Vamos lá. Vamos complicar um pouquinho. Olha o que a banca pergunta. Presta atenção nessa questão aqui. Presta atenção nessa questão. Para finalidades da Política Nacional do Meio Ambiente, são definidos como... Aí ele traz dois conceitos. E ele quer que você saiba. Conceito do que é. E sabe o que é pior? Ele tenta te confundir entre poluição e degradação. Vamos com calma. A gente viu... Vou mudar de novo minha tela aqui, ó. A gente viu que poluição... Tá aqui embaixo, ó. É uma degradação junto com uma atividade, junto com uma consequência amplo, enorme. Tem várias previsões. A, B, C, D, E. Certo? É amplo. Degradação tem um conceito diferente, curtinho. Degradação é uma alteração adversa do meio ambiente. Ponto. Degradação, alteração adversa. Lembra que com D a gente tem adverso, certo? É só isso. Degradação adversa. Qualquer coisa que altera o meio ambiente é uma degradação. Então, por exemplo, os ruminantes, as vacas e cavalos principalmente, que você conhece ali, vaquinha e tal, eles são ruminantes, certo? Eles comem a vegetação, eles ruminam e eles produzem gases que são prejudiciais para o meio ambiente. Eles provocam degradação ambiental? Provocam. Provocam o tempo todo, certo? Os gases provocam o tempo todo degradação ambiental. Isso degrada o meio ambiente? Degrada. Mas isso é poluição? Isso não é poluição. A poluição é mais que isso. A poluição é a degradação, mas vinculada a uma atividade. Atividade o quê, gente? Quem exerce atividade é ser humano, certo? A vaquinha comer o pasto e ruminar gases não é uma atividade, ok? Atividade com consequências. Então, a poluição está vinculada a uma atividade humana. Então, poluição é uma degradação, mais atividade, mais consequência. E degradação?
É só uma alteração adversa. É mais simples. Eu posso dizer, inclusive, que a poluição é uma espécie de degradação. Se degradação é um gênero, que é qualquer alteração adversa, eu tenho vários tipos de alteração adversas. Um desses tipos é a poluição. Certo? Com esse pensamento, agora a gente vai resolver essa questão. Seguinte, a banca fala assim: conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química, biológica que permite a regra em todas as suas formas. O que é isso? Isso é um clássico. Isso tem que saber. Isso é o conceito de meio ambiente. Um conjunto de condições, leis. Então, as leis também são meio ambiente. As leis que protegem o meio ambiente também são meio ambiente. São. A própria lei diz isso. Certo? Isso é meio ambiente. Tá. Vamos ver a outra coisa que ele traz aqui. Alteração adversa dessas características. Adversa é o quê? A gente já falou. Degradação com D é adversa com D. Então, isso é degradação, não é poluição. E ele tenta te confundir aqui, ó. Ele pôs uma alternativa que realmente fala que é meio ambiente, o que todo mundo sabe que é meio ambiente, condições, leis, influências, interações que alteram e abrigam e regem a vida em todas as suas formas, todo mundo sabe que isso é meio ambiente. Mas esse conceito aqui, ó, alteração adversa dessas características é o quê? É poluição ou é degradação? Você sabe. Você que assistiu a aula sabe. Sabe que é degradação. A alteração adversa com D é degradação. Aquele conceito super longo é poluição. Fechou? Vamos pro próximo. Respira que tem mais. Seguinte. O seu edital, ele prevê um item específico. Vou até voltar lá, ó. Vamos lá. Súmulas, cadê aqui, ó? Item 8, ó. Súmulas do STJ e do STF. Ele prevê um item específico. E eu vou dizer para você. Cai em prova. Tem várias questões da banca que envolvem súmulas, certo? Principalmente do STJ. E eu trouxe várias importantes aqui pra gente conversar. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para não tampar o escrito, depois eu volto. Seguinte. Súmula 652. O que você precisa saber? Você precisa saber que a responsabilidade civil de quem? Da administração pública. Por quê? Por omissão, ela tem caráter solidário, mas de execução subsidiária. Ai, meu Deus, começou essa história de responsabilidade. Ai, que trem mais difícil, demais da conta. Gente, é muito simples. São 3 esferas de responsabilidade. Se eu provoco uma degradação ambiental ou uma poluição ambiental, uma poluição, certo? A minha atividade provoca uma poluição e uma consequência. Tá, provoquei a poluição ambiental. Eu posso ser responsabilizado? Posso. Claro que eu posso. E devo, inclusive, né? Na verdade, eu devo ser responsabilizado. Por quê? Porque o poder público tem o dever vinculante, que a gente já viu, de proteger o meio ambiente. Então, ele tem que vir atrás de mim, o poder público. Ó, você que está poluindo aqui, eu estou vindo atrás de você. Como que ele pode vir atrás de mim? De 3 formas. Ele pode vir atrás de mim com uma ação civil pública. Então, é a responsabilidade civil, que normalmente vai resultar em quê? Pagar. Indenização, pagar dinheiro, certo? Uma responsabilidade administrativa. Então, ele pode falar assim, ó, fiscalização. Eu vou interditar a sua empresa, por exemplo. Porque você não está cumprindo o regulamento, você não está cumprindo o desenvolvimento sustentável. Você pode até se desenvolver, mas tem que garantir a sustentabilidade, você não está garantindo. Então, eu vou fazer uma fiscalização administrativa. Eu vou pausar suas atividades administrativamente. A administração pode vir como? Esfera penal. Quem que aplica a esfera penal? O judiciário. Que também é poder público, que é um serviço público como qualquer outro. Eu acho engraçado que nem todo mundo pensa isso, né? Às vezes a gente não consegue entender. Olha só, igual você bate na porta do hospital, porque você sabe que o SUS vai te acolher, porque você tem direito à saúde, você bate na porta do TJ. Porque o TJ tem que te acolher, porque você tem um direito à justiça. Assim como você bate na porta da prefeitura para falar assim, ó, acabou a luz da frente do poste de casa. Iluminação pública também é um serviço público. Então, o judiciário é um serviço público como qualquer outro. Então, tem essas 3 esferas. Se você provocou um dano ambiental, você pode esperar ou as 3, ou uma ou 2 das 3, tanto faz.
uma esfera de responsabilidade não interfere na outra. Isso cai em prova. Então, são 3 esferas de responsabilidade ambiental. Uma não interfere na outra. Essas 3 esferas são distintas. A civil, a penal e a administrativa. Mas o que acontece? Não é só eu, aliás, não sou só eu responsável pelo dano ambiental. Se a administração pública que tinha o dever de agir, atividade vinculante, compulsória, uma ordem, um comando constitucional, então tinha o dever de agir, inclusive tem aquele princípio da participação obrigatória da administração pública, do poder público, certo? Se ela tinha o dever de agir e não agiu, você ligou lá, ó, falou, ó, deixa eu te ligar, falou o seguinte, ó, aquela professora lá, Isadora Bueno, tá provocando poluição. Eu até entendi o conceito de poluição, só poder te ligar. Vou fazer uma denúncia. Vai lá fiscalizar ela. Ninguém foi. Você liga de novo. Vai lá fiscalizar ela. Ninguém foi. A administração pública pode pagar por isso? Sim, porque ela se omitiu. Ela foi omissa na fiscalização. Ela tem o dever compulsório, uma ordem constitucional de agir e não agiu. Não é discricionário, certo? Ela não agiu. Isso é responsabilidade por omissão. Aí, imagina que o Ministério Público, por exemplo, move uma ação civil pública contra mim, que sou a que está poluindo. Ó, gente, eu não poluo não, viu? Aliás, eu amo o meio ambiente. Mas tudo bem, vamos manter um exemplo. Seguinte, o Ministério Público vem bater na minha porta. Eu falo assim, eu não tenho dinheiro para pagar isso não, minha empresa tá ruim, falindo. O Ministério Público pode simplesmente pegar e falar assim, então tá. Então, eu vou colocar o município de Campinas no polo passivo. Por quê? Porque ele recebeu várias denúncias e ele não fiscalizou. Ele não agiu, ele se omitiu. O Ministério Público pode fazer isso? Pode. Se for em Campinas, né, gente? Eu não tô dando exemplo que você fala. Imagina eu lá em Campinas. Igual morei 10 anos lá, certo? Tá. O município fez isso. Pode ir pro polo passivo? Pode. A responsabilidade é o quê? Solidária? Solidária. E a execução? A execução não é imediata do município. Ela é de execução subsidiária. Então, primeiro tem que buscar o patrimônio do poluidor direto, que agiu por ação, que nesse caso sou eu. Depois só, se não encontrar nada de patrimônio, aí eu posso acessar o patrimônio do município subsidiariamente nessa ação nessa atividade por omissão, nessa responsabilidade por omissão da administração pública municipal. Tá certo isso? Tá certo isso. E aí a jurisprudência vinha falando muito isso até ter uma súmula. Tá escrito aqui na súmula 562. Outra súmula, vamos lá. Quando há dano ambiental, existe uma condenação. Essa condenação pode ser uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer e uma obrigação de pagar. Pronto. Como assim? Isso chama obrigação conjuntiva, em conjunto. Obrigação conjuntiva, o STJ diz isso. Obrigação conjuntiva, em conjunto, certo? O que significa isso? Significa que, nesse nosso exemplo, o Ministério Público pode mover uma ação civil. Nessa ação civil, pode ter, juiz, eu quero que você obrigue a Isadora a parar as atividades dela, não fazer. A reparar o dano ambiental, fazer. E a pagar o preço pelo dano que foi provocado. Indenizar. Certo? Os três juntos? Os três juntos. Tudo bem. Sem problema nenhum. É possível. A STJ diz isso. Certo? Próxima súmula. Aí eu tenho 2 súmulas que a maioria das pessoas confundem. E vocês não vão confundir, porque vocês viram essa aula aqui. Vamos lá. Seguinte, deixa eu aumentar esse trem aqui. Ai, não é isso não. É aqui, ó. Pra ficar maior, pra vocês me enxergar melhor. Vamos lá. Seguinte, inversão do ônus da prova aplica-se ao direito ambiental. Inversão do ônus da prova aplica-se ao direito ambiental. Teoria do fato consumado não se aplica ao direito ambiental. Ai, Isadora, como é que eu vou decorar isso? Seguinte, inversão do ônus da prova. Sim, inversão, vocês vão lembrar de sim. Aplica-se ao direito ambiental. E sim.
Teoria do fator consumador, não se aplica. Então, inversão sim, fator consumador não se aplica, certo? Você não precisa entender profundamente essas duas súmulas, eu preciso que você decore isso. A teoria da inversão do ônus da prova aplica-se, sim. Inversão, sim. Agora, a teoria do fato consumado, não. Fato consumado, não. Fechou? Fechou. Outra coisa que está despencando, a VUNESP tem cobrado muito e pode cair na sua prova. Seguinte, lembra que eu falei que tem a esfera civil, a esfera penal e a administrativa? São três, certo? Civil, penal e administrativa. Lembra que eu falei que a administração pública pode ir lá e falar assim, ó, eu vou paralisar sua atividade. Eu vou fiscalizar você e paralisar sua atividade. Vou te sancionar administrativamente, certo? Mas para isso, tem que ter um processo administrativo, eu tenho que ter ampla defesa, contraditório, certo? Então, nas leis municipais ambientais, tem inclusive processo administrativo ambiental que fala sobre isso. Legal. Quando, então, que prescreve? Quando que prescreve uma multa administrativa? Quando? 5 anos. Mas contado esses 5 anos de quando? De quando eu poluí? Não. De quando foi a fiscalização? Não. 5 anos de quando terminou o processo administrativo. Imagina que eu estou lá exercendo a minha atividade. Estou lá exercendo a minha atividade que polui o meio ambiente, certo? Essa atividade que polui sofreu fiscalização da administração pública. A administração diz, fala, ó, eu vou te multar e vou paralisar suas atividades, certo? Abriu um processo administrativo ambiental para isso. Eu exerci o meu contraditório, exerci minha ampla defesa, depois que acabou o processo administrativo, eles vão me cobrar essa multa. Eles podem me cobrar por até 5 anos, depois de 5 anos prescreveu. Combinado? O que mais que tem? Vamos lá, vamos continuar. Última súmula que eu quero falar com vocês aqui hoje. As obrigações ambientais têm natureza propter rem. Decora essa palavra, porque vai estar na tua prova. Propter rem. Eu posso cobrar elas do possuidor atual ou dos anteriores. O que significa propter rem? Lá do latim. Rem é coisa, né? Rem é coisa. Direitos reais, lembra? Rem é coisa. Então, a obrigação, ela acompanha a coisa. Ela é própria da coisa. O ônus, ou seja, a parte ruim daquele imóvel, vai com qualquer possuidor, com qualquer proprietário. Ele acompanha a coisa. Então, imagina o seguinte. Imagina que a gente tem um terreno com um depósito irregular. Depósito irregular de lixo. O pessoal joga lixo lá. Inclusive, houve um descarte irregular de um lixo radioativo. Tinha uma máquina de raio-x lá no hospital, estava meio quebrada. Ou então numa clínica veterinária, de fundo de quintal, estava meio ruim. Em vez de fazer o descarte correto, eles descartam naquele terreno lá. Quem descartou? Foi René que descartou. Pronto. René descartou. Ele é quem agiu e está provocando dano ambiental, certo? René descartou. Descartou na propriedade de quem? De Francisco. Francisco é muquirana, Francisco tem um monte de terreno na cidade aí. Mas ele tem tanto terreno que ele não vigia. Ele não fica vendo quem tá no terreno, se tem lixo, se não tem lixo. Ele deixa lá o terreno lá. Tanto terreno que ele tem, tão muquirano que ele é. Ele não vigia. Então tá bom. René descartou o terreno de Francisco. Quem é poluidor direto? Renério, né? Tá. Aí, Renério faleceu há muito tempo. Francisco faleceu também. E aí, os herdeiros adquiriram esse imóvel. Adquiriram já com o passivo ambiental também. Certo? Por quê? Porque acompanha a coisa. Aí eles venderam para Leonardo, que vendeu para Paula, que vendeu para Thaís, que vendeu para Isadora. Anos depois, eu comprei esse terreno.
que já nem tinha mais aquele lixo, mas que ainda tinha o dano ambiental radioativo. Eu posso ser responsabilizada? Posso sim. E os anteriores, Thaís, Paula, Leonardo, Francisco, podem ser responsabilizados também. Por quê? Porque acompanha a coisa. E mais do que isso, é imprescritível. Mas você não acabou de falar que prescreve em 5 anos, Isadora? O que prescreve em 5 anos é a responsabilidade administrativa da multa, que prescreve em 5 anos a partir do término do processo administrativo ambiental. Essa responsabilidade civil que eu tenho perante a sociedade de reparar o dano ambiental, ela é imprescritível e acompanha a coisa. Então vamos voltar na súmula seguinte. Obrigações, naturezas propter rem, ou seja, que acompanham a coisa, e eu posso cobrar do proprietário ou possuidor atual e dos anteriores. Então, o Renério que alugava lá o imóvel lá no começo, e foi ele que jogou no imóvel do Francisco, também é responsável. Todo mundo. Certo? Certo. Então, vamos lá. Questão. O Ministério Público ajuizou uma ação civil pública, então eu sei que a responsabilidade é civil aqui, certo? Em fase de uma indústria que não tinha licença para operar e que vinha poluindo o rio. Em face também do proprietário do imóvel locado por essa referida empresa. Então, ele entrou uma ação civil pública contra a indústria e também contra o proprietário. No que se refere à responsabilidade civil, o proprietário do imóvel responde solidariamente. Por quê? Porque descumpriu o dever dele de preservação ambiental. A responsabilidade é solidária e podia ser do proprietário atual ou dos anteriores. A obrigação é propter rem, acompanha a coisa. Certo? Certo. Que mais, Isadora? E agora a gente vai mais rapidinho, porque tá quase acabando e são artigos de lei que você precisa decorar. Vamos passar rapidinho pelo Código Florestal. Vocês precisam saber a diferença de 3 conceitos que a VUNESP ama e despenca em prova. Primeiro deles, deixa eu diminuir eu aqui de novo. Primeiro deles, APP, Área de Preservação Permanente. O que vocês precisam decorar? A área de preservação permanente, APP, ela é coberta ou não por vegetação nativa. Então, você precisa de vegetação nativa? Não. Pode ser coberta ou não por vegetação nativa. Não precisa ser vegetação nativa, certo? E ela facilita o fluxo gênico. Então, APP não precisa vegetação nativa e facilita o fluxo gênico. Essas são as expressões que você precisa decorar, certo? Reserva legal zona rural. Reserva legal zona rural. Reserva legal zona rural. Reserva legal zona rural. E ela tem a ver com uso econômico sustentável. Desenvolvimento sustentável. Reserva legal zona rural. Desenvolvimento sustentável. Tá vendo que não tem nada a ver a APP com reserva legal? Nada a ver. A APP não precisa vegetação nativa e é fluxo gênico. Reserva legal, zona rural, desenvolvimento sustentável. Área rural consolidada. Não tem nada a ver com reserva legal. A área rural consolidada é uma área rural que tem ocupação antes de 2008. Gente, 8 é o símbolo do infinito, certo? Pronto, só isso, 2008. Vocês têm que saber que existe uma exceção, que são essas áreas rurais consolidadas. Se eu tenho um imóvel que tem uma área rural consolidada, com uma ocupação antes de 2008, eu não preciso cumprir todas as regras que são previstas no Código Florestal. Eu tenho exceções, certo? Então, área rural consolidada, ela tem que ser rural, certo? E ela tem que ser antes de 2008, símbolo do infinito. Fechou? Fechou. Vamos ver uma questãozinha sobre isso? Tendo em vista a lei, ó, tá vendo? De novo a VUNESP usa essa expressão. Tô só perguntando da lei, não interessa o que o povo pensa. O que significa, e aí vem, coberta ou não por vegetação, a gente já sabe que é uma APP. E ainda tem aqui, ó, fluxo gênico, APP, certo? Resposta correta é APP. Fechou? O que mais que a gente vai ver? Lei de parcelamento do solo urbano.
tem que decorar isso daqui. A diferença de desmembramento e loteamento, que despenca em prova, certo? Loteamento com novas vias. Gente, imagina numa área urbana ali, a gente tá falando de parcelamento do solo, certo? Imagina ali que você tá lá no fim da tua cidade, você que mora no interior, no fim da cidade sempre tem um terreno ali que está sendo desmembrado, assim, que vai ter futuras residências, que está sendo parcelado o solo. Parcelado mesmo, parcelado, colocando umas ruas ali, umas coisas ali, certo? Tem duas modalidades. Uma é o loteamento, que eu vou lotear com novas vias. Eu vou ter lotes. O que novas vias? Rua do município ali, certo? É diferente do desmembramento. Eu vou fracionar, vou parcelar o solo sem novas vias. Então, eu posso parcelar o solo de duas formas: loteamento com novas vias, desmembramento sem novas vias. É só você lembrar: loteamento com novas vias, desmembramento com E, sem novas vias. Fechou? E agora vamos ver uma questãozinha sobre isso? Modalidade de parcelamento do solo, subdivisão com novas vias. Ah, não, mentira. É isso aí. Não, ó. Com aproveitamento do sistema viário existente. Olha a banca querendo te confundir. Até eu fiquei confusa aqui. Mas que não implique a abertura de novas vias. Não tem novas vias é o quê? Desmembramento. Certo? Desmembramento com E é sem novas vias. Loteamento com O é com novas vias. Decorou? Decorou. Fechou. Próximo. Estatuto da cidade. Isso aqui vai cair. Tenho certeza absoluta. Cara, vai cair. O que você precisa saber? O mais importante do direito urbanístico. Mais importante do Estatuto da cidade. Uso capião de imóvel urbano. É um uso capião especial, diferente dos que estão previstos lá no Código Civil. E ele tem requisitos. E eu vou dizer para você, estudar a lei é muito difícil. Porque você tem que decorar, não tem jeito. Então vamos lá. Quais são os requisitos do Estatuto da Cidade? Para uso capião especial de imóvel urbano. Eu tenho que usar para moradia esse imóvel, certo? Eu não posso ter outro imóvel. O imóvel tem que ter até 250 metros. O prazo é mínimo de 5 anos e eu só posso fazer isso uma vez. Como que a gente decora isso, gente? É muito requisito. Então vamos lá. 0, 1, 5, 250 morre. Como assim, Isadora? 0, 1, 5 é o meu limite. 250 morre. 0, eu não posso ser proprietário de nenhum outro imóvel. 1, isso só pode acontecer uma vez. A uso capião especial de imóvel urbano só pode ser concedida uma vez. 5, eu tenho que ficar 5 anos moradia. Morre. Moradia, certo? E 250? 250 metros quadrados. Por que é 0, 1, 5, 250 morre? Porque morre é de moradia. Para você lembrar que eu tenho que morar. Não adianta eu só plantar um feijão lá, não. Tem que morar, certo? E para você lembrar que se eu morrer, o meu herdeiro pode continuar. Desde que, na data da abertura da sucessão, ele resida no imóvel. Então, 0, 1, 5, 250 morre. Não posso ter nenhum imóvel. Eu só posso conseguir isso uma vez. Eu tenho que ficar por 5 anos. O imóvel tem no máximo 250 metros quadrados. Morre. Por que morre? Porque tem que ser moradia. E se eu morrer, o herdeiro pode? O herdeiro pode, mas ele tem que também residir, morar na data da abertura da sucessão. Isso cai em prova? Demais da conta. VUNESP principalmente. Vamos lá.
De novo, a lei, nananã, a lei do Estatuto da Cidade, tá querendo saber só o da lei, estabelece a uso capião especial urbana. E aqui ele te pergunta o quê? Ele te pergunta quantos anos e qual metragem do imóvel. Pronto, você sabe. 0, 1, 5, 250 morre. O que eu tenho aqui, ó? 5. Ai, gente, perdão, caiu um trem aqui. 250 morre. Pronto. Consigo responder a questão só pensando nisso. 0, 1, 5, 250 morre. Fechou? Fechou. Última coisa. Falei para vocês que esse negócio de decorar a lei é chato. E aí a gente fica rebelde. E aí um monte de vocês já sabem o que eu vou falar. E pena da minha raiva rebelde. Vocês têm que ter pena da raiva rebelde de vocês. Porque tem que decorar. Não tem jeito. Então pra que ser rebelde? Então eu vou repetir. E pena da minha raiva rebelde. Por que eu tô falando isso? Tem um monte de gente que sabe. O povo me cruza na rua, às vezes eu tô no semáforo aqui em São Paulo, coisa mais engraçada. Me cruza na rua, ali na Paulista ali. Professora! Eu, nossa, que legal e tal. E pena da minha raiva rebelde. Eu falo, caramba, o negócio pegou mesmo. Eu inventei isso quando eu estudava ainda, faz 10 anos, pelo menos. Quando eu estudava ainda para conseguir decorar as unidades de conservação de proteção integral. Todas as unidades de conservação de proteção integral cabem nesse estação ecológica, pena Parque Nacional, da minha Monumento Nacional, raiva Refúgio da Vida Silvestre, rebelde Reserva Biológica. Você fala, adoro, mas isso cai em prova, despenca em prova, VUNESP principalmente. Vamos lá. Considere que foi instruída uma unidade de conservação. Vixe, eu não preciso nem ler o resto. Eu já vou direto na alternativa aqui, ó. Uso sustentável, parque natural? Não. Uso sustentável, reserva de fauna? Que eu preciso saber isso aqui, ó. Proteção integral, monumento natural. Proteção integral, monumento natural. Por quê? E pena da minha raiva rebelde. Certo? Fechou? Fechou. Gente, é o que eu tinha para hoje. Boa prova para vocês. Tenho certeza que alguma coisa que a gente conversou aqui vai estar lá. Leva o casaquinho, toma uma aguinha, como eu comentei contigo. Vocês precisam estar hidratados, precisam estar com calma, respira fundo, concentra. Faz o melhor que você puder. Fechado? Tchau, tchau. Boa prova e até a próxima.